Olá, meus amigos, irmãos, Deus os abençoe em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Meus irmãos, queria compartilhar com vocês aqui uma palavra. No domingo passado, a minha irmã conversou muito comigo sobre a palavra que foi pregada lá. Conversamos um pouco sobre a palavra, ela falou que foi uma palavra muito linda, foi muito forte, e ela me deu o tema e me deu a revelação que o pastor deu sobre esse tema. E eu fiquei meditando nessa palavra, mexeu muito comigo. Ela não me deu a pregação por completo, mas me deu só uma luz, né, da revelação que o pastor dela deu. E aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei meditando, eu li essa palavra, e o Senhor falou comigo um pouco sobre ela, ou bastante sobre ela, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, amém? E essa palavra está no livro de Salmos, capítulo 23. É uma passagem que muitas pessoas que têm uma Bíblia em casa e não a usa como Bíblia, abre nesta página do Salmos 23 e deixa lá aberta, né? Muitas pessoas que não usam a Bíblia como Bíblia, mas como um livro para ficar aberto ali na estante, não falando mal sobre o assunto, mas não conhecem a Bíblia, né? Então deixa aberta no Salmo 23. E ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Então, o salmista aqui, Davi, ele já era um homem que vivia em muitas guerras, estava sempre em guerras. E sempre ele buscava no Senhor o fortalecimento, ele sempre buscava no Senhor a restauração, ele sempre buscava no Senhor aquilo que ele precisava para usar, né, contra os seus inimigos, sabedoria, discernimento. E ele vem dizendo aqui nesse Salmo, Salmo 23, capítulo 1, o Senhor é o meu pastor. Ele inicia declarando aqui o Senhor como o seu único Senhor, como aquele que o guia, que o orienta, que o conduz. É assim que deve andar o cristão, de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos nos entregar verdadeiramente para o Senhor. Eu já disse aqui algumas vezes, em alguns vídeos, que nós devemos pedir a Deus para alinhar os desejos do nosso coração com o propósito que Ele tem nas nossas vidas, né? E o ponto-chave aqui, depois de se entregar para o Senhor, declará-lo como Senhor, único Senhor. O ponto-chave desse versículo: nada me faltará. Grande maioria das pessoas acredita que porque o Senhor é o meu Senhor, é o meu pastor, eu não vou passar dificuldades, eu não vou ter lutas, eu não vou ter falta de alguma coisa. E pelo contrário, o cristão, aquele que está na presença do Senhor, vive com muitas lutas, são muitas batalhas. Nós podemos ver pelo próprio Davi, que é o salmista que escreveu aqui este salmo, ele estava sempre em guerra, sempre alguém queria matá-lo, e ele estava sempre lutando pelo povo de Israel, em prol da sua nação, né? Mas o Senhor me levou aqui em outras passagens que mostra exatamente ao contrário do que muitos pregam por aí, que crente tem que ter uma vida tranquila, crente tem que ter uma vida de abundância, que não falta nada. E ele me levou a Daniel. Daniel é um homem que orava 3 vezes ao dia, estava sempre na presença do Senhor. E o Senhor não impediu que ele fosse jogado na jaula dos leões, no poço dos leões. Ele foi lançado lá de cima no poço, né? O Senhor não impediu que isso acontecesse. Mas a palavra diz: nada me faltará. Quando Daniel estava no poço, cercado de leões famintos, ele recebeu de Deus o que precisava. A Bíblia relata que no outro dia, quando o rei chegou até lá para ver se ele tinha sido devorado, Daniel estava vivo, porque Deus deu a ele o que ele precisava. Nada faltou para ele ali naquele momento, né? Nós temos também Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram homens servos do Senhor, amigo de Daniel, que andava na presença do Senhor, e na hora que ele mais precisou do Senhor,
quando o rei mandou que eles o adorassem, e eles não adoraram ao Senhor, eles não fizeram a vontade do Senhor, daquele rei, e o rei mandou que imediatamente eles fossem jogados numa fornalha superaquecida, para que morressem ali. E Deus não fez nada para impedir isso. Eles foram jogados na fornalha. Mas quando eles caíram lá, o rei foi ver qual era a situação que eles estavam. E o rei viu os três andando e tinha um quarto homem andando com eles. E o homem disse, aquele rei disse, que aquele homem, o quarto homem, parecia ser o Deus, ou o Filho de Deus. Então eles estiveram ali na fornalha. Tudo aquilo que eles precisavam, nada faltou a eles. O Senhor supriu toda a necessidade. E o rei mandou tirar os três lá da fornalha. Saindo os três, nem mesmo um fio de cabelo deles tinha sido torrado. O Senhor os protegeu em tudo o que eles precisavam. Amém? Nós temos aqui também José, né? José, quando foi vendido pelos seus irmãos, antes de ser vendido como escravo, ele foi jogado num poço. E Deus não impediu que ele fosse jogado no poço, mas Deus supriu a ele tudo o que ele precisava. Lá no poço nada faltou para ele. E ele foi vendido como escravo, foi levado para o Egito, e lá Deus supriu todas as necessidades dele, até ele chegar a governador. Deus deu a ele tudo o que ele precisava, no momento em que as coisas faltavam, né? Paulo também relata que foi colocado nele um espinho na carne, algo que fazia o sofrer muito, algo que o tormentava diariamente. E Paulo foi o maior de todos os profetas, homem de Deus, voltado para o Senhor, homem temente a Deus, que dedicou a sua vida, a partir do dia que ele conheceu Jesus, 100% para a obra. E ele tinha um espinho na carne, algo que o atormentava. E ele por 3 vezes pediu ao Senhor que tirasse esse espinho na carne. E o Senhor disse a ele: a minha graça te basta. Olha isso que forte, irmãos. Então, nada me faltará, porque aquele que está na presença do Senhor tem a graça. E a graça é o que nos sustenta. Tudo que nós precisamos é da graça do Senhor. Aquele cristão que vive na presença do Senhor, que vive a vontade do Senhor, as necessidades dele são as coisas do céu. O que ele precisa é das coisas de Deus, é das coisas espirituais, e isso nada nos faltará. Uma irmã da minha igreja, ela estava meditando na palavra de Daniel e Deus revelou para ela por que Daniel não foi engolido ali por aqueles leões. Claro, Deus os livrou, mas é porque Daniel não andava na carne, então ele não tinha cheiro de carne. Ele andava em espírito. Então ele não exalava o cheiro da carne. E assim que anda o cristão, necessitado das coisas do céu, necessitado da graça do Senhor. E isso nos basta, estar na presença do Senhor. Tudo o que nós precisamos, nos nossos momentos de aflição, nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de luta, a graça do Senhor, ela nos complementa. Ela nos dá tudo o que nós precisamos. Amém, irmão? Então, quando você lê, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, creia que se assim for do seu coração, você estará declarando o Senhor, Deus, Jesus, como teu Senhor. Você está se entregando para Ele e crendo que a graça dele te basta. Você não está declarando que Ele vai te dar arroz, feijão, que Ele vai te dar teto. Você está declarando que a graça dele te basta. Amém? Que Deus os abençoe. Glória a Deus por essa palavra. Recolhi aqui um pouco da minha irmã da minha igreja lá, a outra da minha irmã de sangue, que me trouxe da igreja dela, e estudando essa palavra, Deus me trouxe essa luz. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou cercado de pessoas de Deus, né? Então as pessoas de Deus falam do que o coração está cheio. Então falamos de Deus. E essas conversas, esses ensinamentos, vêm nos trazendo uma luz para a gente aqui
através da revelação do Espírito Santo, poder estar trazendo a palavra para os irmãos. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Você que gostou do vídeo, curte, compartilha, para que outras pessoas também sejam edificados por essa palavra, que não é minha, mas é do Senhor. E se inscreva no meu canal, tá? Acione o sininho toda vez que o Senhor me trazer aqui uma palavra nova, que eu for postar, vocês já serem avisados. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.